Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou contar pra vocês qual foi o meu primeiro emprego quando eu cheguei no Canadá. Então se vocês querem saber tudo sobre isso, vem comigo, roda a vinheta. Antes de mais nada, aquele lembrete básico. Clica aqui no botãozinho vermelho para deixar ele cinza. Inscreva-se no nosso canal, ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo dessa maratona de dezembro. A gente vai trazer muito conteúdo bacana para vocês. Aproveitem e já comentem aqui embaixo o que vocês querem ver no canal. Dê o curtir e compartilhe com seu amigo que pode ter essa curiosidade de como é conseguir o primeiro emprego quando você muda de país. Bom, eu já comentei brevemente aqui em alguns vídeos como é que foi esse processo de desespero para conseguir o primeiro emprego. Eu consegui meu primeiro emprego em 1 mês e meio aqui no Canadá, porque a gente recebeu um não de uma bolsa de estudos do Bruno e eu pensei assim, pronto, não vou poder mais procurar com calma, não vou poder mais fazer meu curso de inglês para melhorar minha habilidade no inglês, porque o francês para mim no momento era a língua que eu estava mais fresca na minha cabeça, que eu estava me dedicando mais. Então eu me sentia mais confortável só com o francês no momento da chegada. Só que com essa questão do Bruno ter uma limitação de 20 horas para trabalhar e também não estar trabalhando e ter recebido o não da bolsa, na época a conversão do dólar estava 2,40, gente. Ainda assim era desesperador pensar em gastar todas as nossas reservas, iria ser num piscar de olhos. Então eu comecei a procurar emprego meio perdida, assim, eu não sabia muito bem como fazer. O que aconteceu foi a comunidades do Facebook de brasileiros, ver como é que faz, como é que funciona, perguntar lá. Mas teve um conhecido que veio na mesma época que a gente, de Florianópolis também, se eu não me engano. Ele começou a trabalhar numa fábrica de enfeites de Natal. E eu mandei meu currículo umas 3 vezes direto pro RH e não tive nenhuma resposta. Daí eu falei com ele e pedi para ele mandar o meu currículo. Foi aí que eu consegui ser chamada para entrevista. Mas foi por indicação, né, gente? E mesmo sendo um trabalho de fábrica. E era mesmo um trabalho de fábrica, assim, chão de fábrica. Porém, as coisas boas desse trabalho era que é uma empresa muito séria. Tinha todas as ferramentas bem direitinho, individual para cada um. Então, tipo, todos os equipamentos de proteção também, vamos dizer, né? A gente tinha luva para trabalhar, por exemplo, e contra-cheque, pedia todos os documentos direitinho, depositava na conta certinho. Uma empresa muito séria, era uma empresa que nessa época de temporada contratava mais de 100 funcionários, mas na entrevista, foi uma entrevista coletiva, ainda bem, graças a Deus, gente, porque chegando aqui, dava medo de falar, né? Ainda mais em uma entrevista de emprego. Então, deu sorte que eu não precisei falar muita coisa, eu já fui meio que preparada, né? Esse brasileiro já me contou mais ou menos como é que era, então eu já fui meio com um textinho preparado do que eu precisaria falar e tal. Sobrevivi à entrevista, fui chamada logo, era numa cidade vizinha, assim, sabe? Que fazia parte da Grande Montreal, então eu demorava 1 hora, porque eu tinha que pegar metrô e um ônibus expresso. Então era 1 hora para chegar, 1 hora para voltar. Como era um trabalho de temporada, muitas vezes eles precisavam fazer hora extra, então eu trabalhava de 8 a 11 horas, às vezes ia trabalhar final de semana também, porque, e essa minha hora extra ela não era paga, era um banco de horas, mas quando eu saísse eu ia ainda receber esse dinheirinho extra que poderia me ajudar, porque eu sabia que o emprego ia acabar, porque era um trabalho de enfeite de Natal, mas era enfeite de Natal assim de grandes proporções, sabe? Colocar a luzinha com aqueles lacres de mala de aeroporto em coisas de ferro gigantescas. Vou pedir pro Bruno colocar algumas fotos na edição, eu trabalhando e alguns dos enfeites que eu trabalhei também. Em 2 semanas trabalhando nesse emprego, eu já comecei a sentir muita dor nesse movimento de pinça, de tanto que eu fiz repetitivamente. Eu sentia dor nas costas também, coisa que nunca senti antes na vida. Eu me sentia extremamente exausta, porque eu tinha que acordar umas 6 horas da manhã, se eu não me engano, e que nem um zumbi para chegar às 8 horas lá. Eu acordava, né, gente? Então eu acordava, tinha que tomar um café, tomar um banho, sair, não podia perder 1 minuto nessa parte da manhã, porque se eu perdesse um ônibus já era, eu ia me atrasar. E chegava em casa, comia, tomava banho e dormia. Assim, era
Era super exaustivo e cansativo. Daí no final de semana eu lavava minhas roupas, porque sujava bastante de poeira, de glitter e de um monte de coisa. Trabalhei lá um mês, porque daí eu recebi uma outra oportunidade, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Esse vídeo era só mesmo para contar para vocês como foi conseguir o primeiro emprego no Canadá. Foi um emprego que eu ganhava 11,25 a hora, que era o salário mínimo na época. Foi por indicação de brasileiro, a comunidade brasileira ajuda muito nesse sentido. Foi com enfeite de Natal, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E foi bastante físico e pesado. Era basicamente trabalhar em pé, era fazer muitos movimentos repetitivos. Às vezes eu trabalhava de cócoras, às vezes sentada de perna de índio, dependendo de como estava o enfeite. Eu, às vezes em cima de uma escada, trabalhava com energia elétrica também, né, das luzinhas e tudo mais. Não foi um emprego que eu imaginei que eu fosse fazer na minha vida. A sorte desse emprego foi que eu conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram muito na minha vida pessoal, sou muito grata por isso. Então, toda experiência tem o seu lado positivo também, assim, né? Mas se me perguntassem quando eu tava me planejando para vir pro Canadá, qual tipo de emprego que eu teria, com certeza eu não colocaria esse na lista e não seria a minha opção se não fosse por necessidade. Amanhã vocês vão saber qual foi o primeiro emprego do Bruno e como tudo aconteceu. E se vocês tiverem mais dúvidas, comentem aqui embaixo para vocês verem no vídeo do Bruno. E nos vemos amanhã. Valeu!